Em uma pequena cidade da Polônia, entre montanhas silenciosas e ruas de paralelepípedos antigos, nascia, em 1920, um menino chamado Karol. O mundo em que ele veio ao mundo era sombrio, cercado de tensões políticas e pobreza. Mas dentro daquele lar simples, florescia algo que ninguém poderia prever. Uma força espiritual que ultrapassaria fronteiras. Desde cedo, Karol Wojtyła conheceu a dor. Perdeu sua mãe aos 9 anos. Depois, o irmão, sua maior inspiração. Por fim, o próprio pai, que era um homem de fé inabalável. Aos 21 anos, Karol era órfão, caminhando sozinho por um país devastado pela guerra. Enquanto a sombra nazista tomava conta da Europa, ele encontrava refúgio onde muitos já haviam esquecido, nas páginas das Escrituras e nas orações silenciosas que dirigia a Deus, noite após noite, trabalhando como operário durante o dia e estudando teologia em segredo durante a noite. Karol foi moldado pela resistência e pelo sofrimento. Sua ordenação sacerdotal foi para ele não apenas uma conquista, mas uma resposta à violência. Em um mundo de ódio, ele escolheria o amor. Com o tempo, suas virtudes chamaram atenção. Ele se tornou bispo, depois arcebispo de Cracóvia, e participou ativamente do Concílio Vaticano II, ajudando a modernizar a Igreja para que falasse com mais coragem ao coração dos homens modernos. Então, em outubro de 1978, após a morte súbita de João Paulo I, o inesperado aconteceu. Karol Wojtyła foi eleito Papa, adotando o nome de João Paulo II. Um jovem Papa. Um Papa que não era italiano. Um Papa que tinha visto o horror de perto e que, por isso, trazia consigo uma esperança indomável. Desde o início, João Paulo II IP revelou-se diferente. Não era um burocrata do Vaticano, era um peregrino. Viajou para os lugares esquecidos, beijou os pés de crianças doentes, abraçou os jovens e falou aos governantes com palavras de aço e fogo. Cada gesto, cada palavra, parecia dizer: não tenham medo, abram as portas a Cristo. Mas a luz atrai também as sombras. Em 1981, quando passeava em um jipe pela Praça de São Pedro, um homem armado atirou para matar. A multidão gritou. O Papa caiu. O sangue manchou suas vestes brancas. Milagrosamente, João Paulo II sobreviveu. E fez o impensável. Visitou seu agressor na prisão e o perdoou. A imagem do Papa segurando a mão de seu atirador, olhando-o nos olhos, tornou-se um ícone do século XX. Naquele momento, o mundo entendeu que perdão não era apenas uma palavra bonita, era uma revolução silenciosa. Nos anos seguintes, ele se tornaria uma peça-chave na queda do comunismo na Europa Oriental, inspirando movimentos de liberdade como o Solidarność na Polônia. João Paulo II mostrou que a fé, mesmo sem armas, era capaz de derrubar muralhas. Mas o tempo cobra seu preço até dos gigantes. Nos últimos anos, debilitado pelo Parkinson, o Papa continuou a aparecer em público, mesmo com a voz fraca e o corpo curvado. Ele mostrava ao mundo que a dignidade humana não se perde com a doença e que sofrer por amor é também uma forma de governar. Quando morreu, em 2005, o mundo inteiro chorou. Milhões lotaram as ruas de Roma, erguendo cartazes improvisados que diziam: Santo já. João Paulo II havia partido, mas deixara para trás uma herança incalculável. A herança da coragem, da esperança, da fidelidade a Cristo acima de todas as coisas. Mas a história da Igreja não pararia ali. Entre os cardeais reunidos para eleger seu sucessor, um homem tímido e sereno sobressaía. Joseph Ratzinger, alemão, teólogo brilhante, conhecido tanto por sua inteligência quanto por sua humildade. Filho de um policial e uma cozinheira, Joseph crescera em meio às tormentas do século XX. Era ainda adolescente quando viu seu país sucumbir à loucura nazista, e desde então soubera que a verdade, mesmo perseguida, precisava ser defendida.
professor, autor, pensador. Ratzinger era um homem acostumado aos livros e às salas de aula. Por muitos anos, foi guardião da fé católica como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Alguns o viam como rígido, mas seus amigos sabiam. Por trás do olhar severo, havia um coração simples e um amor profundo por Cristo. Quando aceitou ser eleito Papa, em 2005, ele sabia o peso que carregaria. Escolheu o nome Bento XVI, em homenagem a São Bento, patrono da Europa, um sinal claro de que via sua missão como uma batalha espiritual pela alma do Ocidente. Seu papado seria marcado por um convite constante: voltem às raízes, redescubram a beleza da fé. Bento XVI não buscava popularidade, ele buscava a verdade. Durante seus anos como Papa, enfrentou crises dolorosas, como os escândalos de abuso que mancharam a Igreja. Mesmo assim, com serenidade e honestidade, trabalhou para limpar o que estava sujo, sempre com o olhar fixo na cruz. Mas o fardo era pesado. Com a saúde enfraquecendo e a Igreja necessitando de vigor, Bento XVI tomou uma decisão que chocaria o mundo. Renunciou. Em fevereiro de 2013, diante de cardeais atônitos, anunciou que deixaria o trono de Pedro. Não por fraqueza, mas por amor. Demonstrou que o papado não era um trono de poder, mas um serviço de humildade. Retirou-se para um mosteiro no Vaticano, onde passou seus últimos anos rezando e estudando. Quando faleceu, em dezembro de 2022, muitos reconheceram: sua grandeza não esteve nos gestos espetaculares, mas na fidelidade silenciosa ao chamado de Deus. Mas naquele momento de transição, a Igreja precisava de uma nova voz. E foi então que os cardeais, reunidos novamente em conclave, escolheram um homem vindo dos confins da América Latina: Jorge Mário Bergoglio. Argentino, de ascendência italiana, Bergoglio era um jesuíta conhecido por sua simplicidade quase desconcertante. Enquanto cardeal de Buenos Aires, recusava privilégios, vivia em um pequeno apartamento, cozinhava sua própria comida, usava o transporte público para visitar os pobres. Ao ser eleito, escolheu o nome Francisco, em honra a São Francisco de Assis. O nome, por si só, era uma mensagem: quero uma igreja pobre para os pobres. Desde o primeiro instante, Francisco quebrou protocolos. Recusou o manto de veludo. Recusou o trono dourado. Apareceu na varanda de São Pedro, apenas com a batina branca, e com um sorriso tímido, pediu: rezem por mim. Seu pontificado seria uma tempestade de compaixão. Francisco falaria dos esquecidos, dos migrantes, das vítimas de guerra, dos que não têm voz. Convocaria sínodos para ouvir o clamor da Amazônia. Publicaria a encíclica Laudato Si, clamando pela defesa da criação. Visitou prisões. Lavou os pés de detentos e refugiados. Mostrou ao mundo que a misericórdia é a chave que abre os corações endurecidos. Enfrentou críticas de progressistas que o achavam pouco ousado e de conservadores que o viam como radical demais. Mas, acima das disputas humanas, Francisco continuou firme no caminho do Evangelho. Amem uns aos outros, sirvam-se mutuamente, não deixem ninguém para trás. Sob seu olhar cansado, mas cheio de ternura, milhões encontraram nova esperança. E assim, nestes últimos anos, a Igreja foi moldada por três gigantes: João Paulo II, o peregrino da esperança; Bento XVI, o guardião da fé; e Francisco, o pastor da misericórdia. Cada um, à sua maneira, respondeu ao mesmo chamado: segue-me. Cada um entregou sua vida para que outros pudessem encontrar a luz que nunca se apaga. E enquanto os sinos de Roma continuam a soar, lembrando que o tempo passa, e os homens também, a mensagem destes três papas permanece viva. Em um mundo que muda, o amor de Deus permanece. Em tempos de medo, a coragem floresce. E nas noites mais escuras, uma simples luz pode iluminar o mundo inteiro.